Let's go. Então, eu vim desde o começo, né? Desde o primeiro dia assim, que a gente iniciou todas as operações, assim foram instaladas as primeiras camas das funcionárias, aqui a organização da sede, do escritório, a gente estava aqui, tanto eu quanto meu esposo. E aí eu já trabalhei nesse ramo, só que em outra empresa, né, que é o Weekend Resorts, trabalhei lá durante 6 anos. E eu morava em Morrinhos, né? Morava em Morrinhos e trabalhava no Weekend e voltando todos os dias. E meu primeiro contato com multipropriedade, timeshare nesse ramo foi através do Weekend. Antes não tinha trabalhado com isso, apesar de ser formada em turismo, nunca tinha trabalhado nesse ramo da multipropriedade nem do timeshare. E aí acabou que depois da pandemia, eu fiquei afastada desse ramo, porque eu não tenho sem trabalhar nesse ramo. Então, para ser bem sincera, o Guilherme foi o meu primeiro gerente, né, lá no Weekend. E aí, logo ele era meu gerente, depois ele foi subindo de cargo, foi indo para outras áreas e a gente não estava trabalhando mais junto. Mas eu sempre gostei muito da gestão dele, da forma dele de gerir não só a empresa, a equipe, mas como pessoas, desenvolver profissionais. E eu lembro que quando eu saí da empresa, eu fiquei com esse sentimento assim de, nossa, eu queria trabalhar com o Guilherme novamente, sabe? Queria ter essa experiência. E aí um pouco depois ele saiu também do Rio Quente. E aí foi quando eu mandei uma mensagem para ele e falei assim, olha, eu não sei com quem você vai trabalhar no futuro. Se você vai vender rinodês, se você vai montar um posto de gasolina, uma farmácia, mas dependendo do que você for fazer, você me manda uma mensagem que eu tenho interesse de voltar a trabalhar com você. E aí acabou que quando começou o projeto da Credilar Vacation, começou a engrenar mesmo, ele começou a postar muita coisa no Instagram. E aí eu falei pra ele, e aí? Até agora eu não recebi nenhuma mensagem, você não vai me convidar, eu vou ter que ir até o escritório pra saber. E aí acabou que ele falou, olha, vem aqui que eu vou te falar a respeito. Porque ele tinha dúvidas se eu sairia de Morrinhos, se eu tinha interesse em sair de Goiás, por causa da minha família, já tem filho, então acho que ele estava receoso de fazer o convite e talvez receber ou não, né? A gente levou para casa, né, a ideia, a proposta dele, e aí eu e meu esposo a gente conversou, a gente orou, conversou com os meus pais principalmente, porque para que eu viesse, os meus pais tiveram que ficar com meu filho durante 6 meses, né? Então eu tive que ver se eles estavam de acordo com isso, se não ia atrapalhar eles de certa forma. Depois que eu tive o ok da parte de Deus e também dos meus pais, aí eu respondi ele e falei que eu estava dentro. Então, profissionalmente, pessoalmente, tem sido muito bom. A cidade é muito gostosa, né? A gente, difícil alguém falar que não se acostumou, não gosta de morar na praia, né? Então é bom. Agora, com relação à empresa, à gestão, eu acredito que tanto para mim quanto para a empresa tem sido um caminho de novidades, de adaptações, de ajustes, mas a gestão tem sido muito de confiança e de parceria. Acho que são dois nomes que eu vejo o tempo todo na gestão. Se tem uma pessoa que está fazendo uma coisa diferente que ela não conhece, ela pede ajuda, ela compartilha. Se tem outro que tem mais experiência, ele entra, ele agrega. E as pessoas estão confiando umas nas outras. Então eu acho que isso tem dado muito certo. Já trabalhei em outras empresas bem maiores, que já tinham anos de mercado, carreiras, né? E que não tinha esses dois pilares, vamos dizer assim, que é a confiança e também a parceria, né? De compartilhar e de aprender. Então, como eu tinha falado, no Rio Quente eu já estava exercendo essa função há mais de 6 anos. Então, para essa empresa, e era uma novidade, mas para o meu histórico profissional, para a minha carreira, é algo que já estava seguindo um certo fluxo, né? Porque quando você fica muito tempo numa função, a tendência ou é você estagnar ou é você evoluir. E eu já estava buscando essa evolução. Só que eu estava numa gestão que não me dava essa liberdade de crescer, de me desenvolver. Então, quando eu cheguei aqui, eu já cheguei com essa mentalidade. Olha, eu preciso mostrar meu resultado, mostrar porque eu estou aqui e mostrar que eu posso bem mais. E aí foi a hora que eu comecei a entregar. E eu lembro que o Thiago, sempre que conversava comigo, né, o nosso diretor Thiago Coelho,
falava pra mim, olha, você tem que fazer um resultado fora da curva, você tem que fazer alguma coisa que ninguém nunca fez. Porque na hora que olhar para o seu resultado, tanto eu quanto qualquer pessoa da gestão, vai olhar e vai falar assim, não, realmente, ela tinha que ser promovida, não dava para esperar. E aí eu fui em busca disso, sabe? De fazer uma coisa que fosse realmente extraordinária, para chamar a atenção e falar assim, realmente a gente vai ter que promover ela, senão vamos perder, né? No nosso ramo, a gente trabalha em áreas, né? Cada parte faz, cada consultor faz o seu segmento. A gente tem um consultor que faz a motivação, que é o consultor de turismo, e a gente tem um consultor de vendas que vem, o supervisor, para fazer a parte dos valores. E aí acabou que durante um tempo eu estava fazendo as duas funções. Então, como se diz no nosso ramo, eu estava batendo com a perna direita e com a esquerda, porque eu tinha que ir para a consultoria, fazer um trabalho que era motivar, envolver o cliente, e do nada eu já tinha que mudar o perfil e ser fechadora. Então, estava sendo difícil ter esse jogo de cintura. Mas, graças a Deus, eu consegui conciliar, Deus me deu muita sabedoria, em primeiro lugar, e resiliência, né? Ter força de vontade, de todo dia aprender, admitir que a gente não sabe tudo, não sabe mesmo. A gente mais aprende do que ensina, sabe? Então, tudo foi se encaixando e eu fui conseguir mostrar meu resultado. Tanto quanto na minha função, que é fechar, apresentar os valores, desenvolver, aprender mais sobre os clientes, sobre técnicas de persuasão, sobre PNL, sobre relacionamento, credibilidade, tem muita coisa que pode pegar na mesa, sabe? Não é só uma coisa. E sempre que eu não vendo uma mesa que estava muito boa, eu saio, sento e falo assim, gente, eu acho que eu deixei faltar alguma coisa. E aí já aconteceu situações, por exemplo, que eu liguei, mandei mensagem pro Thiago, pro Guilherme, sentei com a Carla e falei, se fosse você nessa situação, o que você teria falado? Qual argumento você teria utilizado? Então, eu olho e penso, se eu não vendi naquela mesa e ela estava tão boa, foi porque eu deixei alguma coisa faltar. Então, eu sempre percebo que esse desafio ele existe. E também com relação aos nossos colegas, né? Como eu estava explicando que a gente depende 50% do resultado do consultor de turismo, então eu percebo que se eu não ajudei ele, não agreguei mais, não transmiti conhecimento para ele, eu vou ficar refém. O meu resultado vai ficar refém ao dele. Então eu aprendi isso, que eu tenho que me desafiar. Por mais que eu possa me sentir confortável porque eu tive um bom resultado, eu tenho que me desafiar todos os dias, a melhorar sempre. Em primeiro lugar, é Deus. Por quê? Porque eu aprendi que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com o coração. Meu pai, desde pequeno, ele falava pra mim que quando a gente fosse fazer alguma coisa, tipo, eu tinha obrigações de casa quando era criança, varrer a casa e lavar a louça. E aí eu chegava, ele olhava e falava assim, tá mais ou menos, porque você não fez com o coração. Você tem que fazer como se você estivesse fazendo pra Deus, porque Deus mora nessa casa. Então, faça como se Deus estivesse dentro dessa casa. E aí na empresa é a mesma coisa. Por mais que a gente esteja falando de profissional, pra mim tem tudo a ver com Deus, sabe? Então eu olho pra mim e eu penso assim, nossa, o meu colega acabou de motivar essa mesa durante 40 minutos. Ele precisa de mim, eu preciso dele e Deus espera o melhor de mim. Então, por mais que o cliente não compre, eu faço o mesmo atendimento, trato todos os clientes com a mesma gentileza, com o respeito que eu gostaria de ser tratada, se eu estivesse passando por esse atendimento, e busco manter a serenidade, sabe? Porque tem hora que a gente não vende, a gente vai ficando meio surtado. Então tem que ter calma, tem que ter paciência, olhar para a pessoa que está ali na sua frente, procurar entender qual é a situação dele, porque às vezes tem gente que fica acanhada de te falar alguma coisa, então você sai um pouquinho ali do produto e começa a conversar com a pessoa sobre ela. E aí quando você conversa com ela, você entende que ela estava te falando um sim, às vezes para não te chatear, mas era uma coisa que era não mesmo. Então, quando eu faço isso, eu consigo entender melhor as pessoas e ser mais assertivo. Então, o que me inspira com certeza é pensar que eu estou fazendo algo para Deus e também porque eu sei que isso vai agregar na minha família, né? Quanto melhor o meu resultado, melhor os meus ganhos, mais conforto eu levo para casa, mais qualidade de vida eu tenho com a minha família, porque dinheiro não compra tudo,
mas traz muita felicidade, né? A gente consegue proporcionar presentes para as pessoas que a gente ama, uma escola, uma educação melhor para o filho da gente, conforto na nossa casa, então é importante.